Olá, minhas irmãs, estamos celebrando o Dia Batista de Oração Mundial e eu, nessa oportunidade, quero refletir com as irmãs no estudo bíblico que está na nossa revista e que tem como tema Vivendo ao Máximo sob o Pastoreio de Jesus. E o texto bíblico é João 10, versos 1 ao 8, que eu quero ler agora junto com as irmãs. João 10, de 1 a 8, que diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Amém? Irmãs, este texto é uma metáfora do povo de Deus como ovelhas errantes, sem pastor, também descrita em Isaías 53, verso 7. Quando Jesus proferiu essas palavras, ele tinha em mente os fariseus. No capítulo 9, capítulo anterior a este texto, Jesus cura um cego de nascença. E depois dessa cura, os fariseus começam a investigar a cura que Jesus tinha feito. E depois de muitas pesquisas, indagações e pressões feitas em cima daquele jovem, não satisfeitos com as respostas afirmativas do rapaz, que realmente tinha sido curado por Jesus, os fariseus expulsam aquele jovem da sinagoga. Então Jesus traz essa palavra aqui no capítulo 10, uma palavra dura, uma palavra de advertência, uma palavra de repreensão aos líderes judeus, aos fariseus, porque naquele momento eles estavam se colocando como líderes e guias espirituais, mas não estavam correspondendo àquilo que realmente deveriam fazer, se assim fossem de verdade, né? Verdadeiros guias espirituais. Mas Jesus usou uma palavra aqui bem dura. Jesus nos chama de falsos pastores. É difícil, não é, irmãs? Quando eu estava estudando aqui esse texto, esse comentário feito pela irmã que preparou o estudo, eu fiquei pensando, nossa, que palavras pesadas. Mas eles precisavam ouvir, não é? Aqui Jesus, ele usou essa figura do aprisco, das ovelhas, do pastor, da porta, do porteiro. E esse aprisco eram as ovelhas de Israel. Esse aprisco eram as ovelhas de Israel. Mas Jesus deixa bem claro quem era o pastor dessas ovelhas. Ele, Jesus, era o pastor dessas ovelhas. E interessante que, além de pastor, Jesus aqui também se coloca como a porta. Então, o seu povo, o povo escolhido de Jesus, eram as ovelhas. E essas ovelhas pertenciam a Jesus porque elas tinham passado pela porta, que era o próprio Jesus. Jesus era o pastor que conduzia essas ovelhas. E esse aprisco, né, ele tinha uma cerca, geralmente feita com pedras. Essa
essa cerca só tinha uma porta. E todas as noites, o pastor conduzia as ovelhas para o aprisco, entravam por essa porta, a porta era fechada e ali ficava um porteiro que tinha responsabilidade de guardar as ovelhas para que não fugissem ou para que os animais as atacassem. Mas o que aconteceu? Jesus, nessa advertência que faz aqueles líderes religiosos, dizendo que eles são maus líderes, os líderes de Israel, maus líderes, eles eram mais cegos do que o próprio rapaz que era cego, porque a cegueira deles era espiritual. Então Jesus os denomina de falsos guias, falsos líderes. E que características teriam esses falsos líderes, esses falsos pastores? Então eu anotei aqui 3, rapidamente quero comentar com as irmãs. A primeira característica, eles não entram pela porta. Jesus é a porta. Então, estes não são de Cristo. Eles não confiam no Senhor, eles não têm comunhão com o Senhor. Eles entraram nesse aprisco pulando o muro. Eles não passaram pela porta. Então, Jesus não os conhece. Por isso, eles são falsos pastores. Uma outra característica é que as ovelhas não reconhecem a voz desses falsos guias. É interessante, o pastor sabia o nome de cada ovelha. Era comum os pastores darem nomes às suas ovelhas. Ele sabia o nome das ovelhas, pela manhã ele chamava as ovelhas, elas iam saindo daquele aprisco e seguiam o pastor por onde quer que ele as conduzisse. Mas os falsos pastores não são seguidos pelas verdadeiras ovelhas de Jesus, porque as verdadeiras ovelhas de Jesus não reconhecem a voz dos falsos guias. Um terceiro ponto, uma terceira característica desses falsos pastores: eles exploram as ovelhas. Eles não amam as ovelhas. Eles oprimem as ovelhas. Oprimem com regras religiosas. Eles as escravizam. Eles as oprimem num sistema religioso que só as aprisionam dentro ali daquele cercado. Elas são úteis para eles. E elas assim exploram tudo aquilo que elas podem dar de melhor. Diferentemente do nosso verdadeiro pastor. Esses falsos líderes, eles roubam, matam e destroem as ovelhas. Como essa palavra é pesada, não é, minhas irmãs? Mas Jesus, se colocando como o verdadeiro e supremo pastor, ele é um tipo diferente de pastor. Por quê? Com ele, as ovelhas são salvas do medo constante de seus pastores auto-instalados e abusivos. Ele ama as ovelhas. Ele se relaciona com as ovelhas. Ele conduz as suas ovelhas. Ele dirige as suas ovelhas. Ele alimenta as suas ovelhas. Esse é o tipo de relacionamento que nós temos com o nosso pastor. Se nós somos ovelhas desse supremo pastor, nós nos relacionamos com ele, nós nos identificamos com ele, nós conhecemos a sua voz, nós seguimos as suas orientações, nós temos comunhão com a sua palavra, nós temos comunhão com ele através da oração. Então, minhas irmãs, coisa maravilhosa, a vida no aprisco de Jesus é diferente. A vida no aprisco de Jesus é diferente, porque ao entrar nele as ovelhas são salvas, não são escravizadas pelas cercas. Elas podem entrar, elas podem sair, elas têm liberdade, elas têm vida plena.
Essas ovelhas, elas têm um lar para onde elas podem voltar. A comunhão com Jesus, minhas irmãs, faz toda a diferença. Nós temos essa liberdade de buscarmos, de nos dirigirmos ao nosso Supremo Pastor, na certeza de que Ele nos ouve, está pronto a nos ajudar. No verso 10 do capítulo 10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundantemente. Que coisa maravilhosa! O falso pastor usa as ovelhas para sua autopromoção. O verdadeiro pastor tem prazer em ter comunhão com as suas ovelhas. Também temos que pensar nesse porteiro que ficava ali tomando conta das ovelhas dentro do aprisco. Esses porteiros são os auxiliares de Jesus no trabalho que Ele quer fazer. Nós somos esses porteiros, minhas irmãs. Nós precisamos estar juntos com Jesus, colaborando na expansão do Evangelho, abrindo as portas para que muitas outras pessoas possam ter acesso ao aprisco e pertencer ao reino do Senhor. Então vamos agradecer pelo privilégio que nós temos de fazermos parte do aprisco do verdadeiro pastor. Mas também nós precisamos, irmãs, como diz aqui no estudo, orar e interceder por tantas mulheres que talvez neste momento sofrem porque não tem um guia espiritual que seja subordinado ao verdadeiro pastor. São falsos guias, falsos líderes que estão simplesmente explorando as suas vidas, enganando. E muitas vão por esse caminho simplesmente porque são ingênuas, despreparadas, porque são crédulas demais naquilo que alguns têm tanta facilidade de dizer. Mas vamos lembrar, a verdadeira ovelha do Supremo Pastor identifica a voz do verdadeiro pastor. Então, assim, nós respondemos a essa primeira pergunta. Quem é o dono da ovelha? O dono da ovelha é Jesus. Ele que é a porta, que nos permite participar plenamente do seu reino, termos comunhão com Ele, participar da identidade nova que Ele nos dá, da comunhão, da liberdade, da vida plena e abundante que só Jesus pode dar. E isso é maravilhoso, minhas irmãs. Isso não tem preço. É maravilhoso. Mas a segunda coisa que aqui a nossa comentarista do estudo quer passar para nós, e a segunda pergunta que ela nos faz é: existem outros apriscos? Amamos os outros como a nós mesmos? Aqui no capítulo 10, verso 16, nós vemos que sim, existem outros apriscos. Jesus diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Os fariseus, aqueles líderes religiosos, minhas irmãs, eram exclusivistas. Eles fechavam a porta para que pessoas que não interessavam a eles não pudessem entrar. Então aqui Jesus deixando claro que ele tinha sim ovelhas de outro aprisco, outros apriscos, porque o reino dele está aberto a todos aqueles que desejam participar plenamente da comunhão com ele e do seu reino. Então os fariseus eram falsos pastores também, porque eles eram exclusivistas. Eles viviam ali naquele cercadinho limitado por aquilo que eles achavam que deveria ser o certo e ninguém podia entrar, a não ser que eles quisessem. Não é? Então, isso é um exclusivismo
com o qual Jesus não concordou, a ponto deles expulsarem aquele rapaz que havia sido curado. Então, eles impediam pessoas de entrarem, de participarem plenamente do aprisco do Senhor. Então, existem outros apriscos que pertencem a Deus. E isso, às vezes, é difícil de entender, porque nossas mentes são autocentradas. Às vezes, irmãs, nós só enxergamos o nosso mundinho. Estamos centralizadas em nós mesmos, na nossa realidade, naquilo que nós achamos que deve ser o certo, nos comportamentos que a gente acha que são os certos. Os outros estão excluídos. Como isso é um alerta para nós. Nós precisamos ter cuidado com esse exclusivismo. As dificuldades na igreja, né, resultaram muito disso, porque os judeus não aceitavam os gentios. E como isso trouxe dificuldades, problemas para a igreja, desde aquela época e até hoje. Mas Cristo veio não apenas para a nação, Cristo não veio só para os judeus, minhas irmãs, nós sabemos disso, né? Cristo veio para reunir em um só povo os filhos dispersos de Deus. Então, de todas as nações da terra, Jesus está abrindo a porta do aprisco para que elas entrem e venham a fazer parte do grupo de ovelhas, né? Do seu aprisco. E nós, os porteiros, né? Estamos aí colaborando com Jesus para que mais e mais ovelhas de outros apriscos venham também se juntar a nós, formando o grande aprisco do Senhor até que Ele volte, não é? Mas a igreja muitas vezes vive dividida, não é? Às vezes criamos divisão onde Jesus quer unidade. A vida plena só ocorre quando reconhecemos que Deus não se limita apenas às pessoas que se parecem e agem como nós, ou que pertencem à nossa própria igreja. Aquelas que pertencem a Cristo são chamadas a sair e sabem que existem outros apriscos que também pertencem a Ele. E se lhe pertencem, devem pertencer a nós, se somos de Cristo. Irmãs, isso nos chama a atenção para a questão também da diversidade. Não é? A diversidade tão falada hoje nos nossos dias. Mas eu creio que muitas das reclamações de grupos minoritários, de pessoas que têm reivindicado direitos, porque têm sofrido violência, têm sofrido discriminação, tantos grupos por causa de raça, por causa de condição social, condição de gênero. Eu vejo nisso, minhas irmãs, um clamor. Essas pessoas querem ser amadas, querem ser acolhidas. Não precisamos concordar com suas práticas, mas precisamos amá-las. E não podemos fechar o reino de Deus, as portas do reino, para que elas não participem. Assim como nós hoje temos o privilégio de participar. Então nós temos que pensar e refletir como nós podemos tornar a nossa igreja mais receptiva a pessoas diferentes. Há pouco tempo eu estava conversando sobre isso com uma líder lá na minha igreja. Nós não estamos preparados para receber certos grupos nas nossas igrejas, porque nós estamos fechados e consideramos só aquilo que nós achamos certo, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto. O diferente é estranho para nós. Então, nós precisamos repensar, né, com base nessas palavras de Jesus. Essas advertências de Jesus, elas são fortes, batem fortes dentro de nós, porque Jesus era o supremo pastor e amava
e ama a todos, né? Ele amava as suas ovelhas assim como ama as ovelhas. E nós precisamos entender que nós não temos o direito, como porteiros que somos, de fechar a oportunidade para que alguns grupos não venham a participar conosco, a terem as suas vidas transformadas, a serem edificados, a somarem essa grande multidão de ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus. Então, fica aqui, né, nesse momento, essa reflexão, esse alerta. Vamos pensar, minhas irmãs queridas, no nível da nossa dependência, da nossa submissão a esse pastoreio de Jesus. Jesus é o pastor maravilhoso, o supremo pastor. Diferentemente dos falsos pastores, é aquele que cuida das nossas vidas, mas também é aquele que está aberto ao diferente, está aberto e receptivo àqueles que não se encaixam, não se enquadram no nosso padrão. Então, que nós estejamos tornando a nossa igreja, né, as nossas igrejas, como porteiros que somos, cooperadores de Jesus na expansão do seu reino, que nós possamos ser mais receptivos, mais amorosos e mais dependentes desse supremo pastor. Que Deus abençoe a cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém.